SEU supervisor intra SEU escritorio uma terça-feira. Neo com perguntas. Como arquivo. Grosso. Trace nos de registros. Cada turno. Ele neo pergunta o que encontrarem. Ele sabe que as entradas neo batem. Ele sabe que as foram alteradas. Ele sabe como lhe diz para fazer isso. Nada disso importa mais. O supervisor não explica. Ele coloca o arquivo para baixo. Então ele sai. É quando ele percebe. Não o trabalho. Não as consequências. Algo pior. Seu filho tem 7 anos. Velho o suficiente para notar padrões. Velho o suficiente para entender como as escolhas se parecem quando são vividas, não explicadas. E uma dessas escolhas está prestes a defini-lo. História completa. 3.621 palavras. O abridor da porta da garagem está quebrado há 3 semanas. Derrick tem a intenção de consertá-lo, mas tem trabalhado turnos duplos no porto, carregando e descarregando navios de contêineres no Atlântico, e quando chega em casa, o cansaço vai além do físico. É o cansaço da repetição, movendo as mesmas caixas, vendo os mesmos números, fazendo os mesmos pequenos compromissos que não parecem compromissos, até que você dê um passo para trás e olhe para o padrão. Então ele tem levantado a porta da garagem manualmente, agachando-se sob a borda de metal que arranha o concreto se você não tomar cuidado, o som de metal no concreto, um lembrete de que as coisas estão se degradando. Seu filho Marcos tem 7 anos. Alto para 7, o que confunde Derrick às vezes porque ele não se lembra de ser alto aos 7. Quando sua mãe diz que Marcos herdou sua altura, Derrick sabe que isso não é verdade porque a mãe de Derrick tinha 1,57 m e a mãe de Marcos, Keisha, mal chega a 1,62 m. A altura veio de algum outro lugar na árvore genealógica, algum avô ou tia que Derrick nunca conheceu, algum legado genético que ele não consegue rastrear. Esse não saber o incomoda às vezes, a sensação de que seu próprio filho contém mistérios que ele nunca entenderá completamente. Esta manhã, Derrick levanta a porta da garagem e estaciona o caminhão. Ele está pensando no manifesto de carga de ontem. Números que não somavam aproximadamente 14%. Uma discrepância que o supervisor disse para ele ignorar durante a troca de turno. Uma daquelas coisas. O tipo de coisa que acontece toda semana, às vezes 2 vezes por semana, às vezes 3. O tipo de coisa que todo mundo no cais sabe, mas ninguém fala porque os problemas são maiores do que qualquer pessoa individual, porque se manifestar significaria abrir uma porta que ninguém quer abrir. Marcos aparece na porta entre a garagem e a casa, ainda de roupa íntima, sem camisa, sem calças, apenas meias e roupa íntima, se movendo pela casa como se isso fosse perfeitamente normal, e talvez seja porque ele tem 7 anos e ainda não entende vergonha ou a necessidade de esconder seu corpo do mundo. Vamos para a coisa? Marcos pergunta. A coisa? A festa. À beira do lago. Você disse, talvez. O amigo de Derrick, Tavon, está recebendo pessoas no próximo sábado. Não é necessariamente um encontro amigável para crianças, principalmente homens do trabalho, algumas namoradas, churrasco e cerveja, e provavelmente música que fica alta conforme o sol se põe. Mas Tavon disse para trazer Marcos, haveria outras crianças. Seu sobrinho estava trazendo 2 meninos e talvez mais alguns do bairro. Derrick não se comprometeu a ir porque tem trabalhado tanto que não teve tempo para pensar nisso. Não teve tempo para pensar em muita coisa além do trabalho e de Marcos e da manutenção básica de suas vidas. Talvez, diz Derrick. Preciso consertar esta porta primeiro. Ele já pegou suas ferramentas, uma escada, um conjunto de chaves de boca, peças sobressalentes que pediu 2 semanas atrás e foram entregues em casa. A garagem é organizada de uma maneira que vem de seu pai, seu verdadeiro pai, não o homem que sua mãe casou quando Derrick tinha 12 anos e que tentou ser um pai, mas que na maior parte do tempo só ocupou espaço e dinheiro. Seu verdadeiro pai mantinha uma oficina na garagem, e tudo tinha seu lugar. Você precisava de uma ferramenta, sabia onde ela estava. Você não perdia tempo procurando as coisas. Você não desperdiçava esforço. Derrick herdou essa tendência,
essa necessidade de ordem. A garagem é imaculada. Sua caminhonete está limpa por dentro e por fora, aspirada, o painel limpo, o interior detalhado uma vez por mês. Sua casa está limpa, cada superfície organizada, nada fora do lugar, tudo em seu lugar. Este é um ponto de discórdia com Keisha, que viveu com ele por 14 meses e depois decidiu que a limpeza era estéril, o que de alguma forma se tornou a razão para ir embora. Não a infidelidade que ela estava cometendo com o cara da academia. Não sua infelicidade geral com a vida e sua escolha de lidar com isso simplesmente indo embora. Não. Foi a garagem estéril e a cozinha organizada que se tornaram o problema que valia a pena mencionar. Eu quero ir para a coisa, diz Marcos, observando seu pai avaliar a situação da porta da garagem. Você nem sabe o que é. Tem água. E o Sr. Tavon. E cachorros quentes, provavelmente. A lógica é simples, lógica de criança, mas também inegavelmente sólida. Derrick começa a montagem da escada. O problema é a trilha na qual a porta desliza. Está torta. Não severamente, mas o suficiente para que as rodas não estejam alinhadas corretamente. Você pode ver isso na maneira como a porta não fecha suavemente, como hesita perto do topo, como requer um leve empurrão para completar o movimento. Isso exigirá remoção e substituição. 2 horas, talvez 3, se ele levar seu tempo e fizer direito. Eu te aviso, diz Derrick. Marcos observa por um tempo. Depois, desaparece de volta para dentro da casa. Derrick ouve a TV ligar. SpongeBob, a rotação constante de seu desenho animado matinal, a trilha sonora de risadas que toca ao fundo de sua casa todas as manhãs como uma assinatura, como prova de que uma criança vive aqui e que o mundo é seguro o suficiente para desenhos animados. Ele trabalha na pista, removendo parafusos com precisão metódica, medindo a deformação com um nível, sabendo que provavelmente poderia endireitá-la em 5 minutos, mas querendo que seja feito corretamente. Seu pai teria passado 5 minutos endireitando-a e chamado de consertado. Derrick vai levar o tempo para substituí-la, para fazê-la corretamente, porque é isso que ele faz. É quem ele é. Às 10 horas, Derrick já retirou a pista antiga e montou a nova. Ele está testando o movimento da porta quando Marcos reaparece, agora totalmente vestido, com sapatos e tudo, como se estivesse esperando que eles saíssem em breve, como se o mundo se movesse no seu cronograma. Você já terminou? Pergunta o garoto. Ainda não. Podemos ir agora? Vamos ao lago primeiro, temos que terminar isso, depois para casa. Então podemos ir. Mas enquanto Derrick diz isso, algo muda em sua percepção. A nova pista não está assentando exatamente certo. O movimento da porta ainda está um pouco fora, não está suave como deveria. Ele poderia deixar assim, provavelmente poderia usá-lo assim por semanas ou meses antes que se tornasse um problema real. Ele poderia se dizer que está bom o suficiente. Ele poderia seguir em frente. Ou poderia levar mais 1 hora e fazer direito. Ele puxa a porta manualmente e olha novamente para a instalação da trilha. Em algum lugar na montagem há um desvio de 1/4 de polegada que está desequilibrando tudo. O suporte está ligeiramente desalinhado, os parafusos apertados na sequência errada, os furos de montagem não perfeitamente alinhados com a superfície de instalação. É pequeno, mas está lá, e Derrick consegue ver. Papai, estou com fome, diz Marcos. Tem cereal na cozinha. Eu quero ovos. Derrick coloca suas ferramentas para baixo e olha para seu filho. 7 anos, de pé na garagem com seus sapatos e sua camiseta manchada do café da manhã, querendo ovos. Querendo algo que leva tempo para fazer, atenção para fazer, cuidado para fazer. Derrick entende que é isso que as crianças fazem. Elas querem coisas, precisam de coisas, pedem coisas sem entender o custo de fornecê-las. Você pode fazer cereal ou pode esperar, diz Derrick. Estou consertando isso. Marcos olha para a porta, para os suportes de montagem, para as mãos de seu pai na chave inglesa. Ele observa o trabalho que ainda está sendo feito, o cuidado que está sendo tomado, a recusa em se contentar com menos do que o certo.
O menino é velho o suficiente para entender que seu pai está escolhendo outra coisa, escolhendo o trabalho, escolhendo fazê-lo da maneira certa. Então Marcos se senta no chão de concreto da garagem e espera. Ele não reclama. Ele não pergunta novamente. Ele apenas fica ali em seus sapatos, observando. Derek termina a montagem. Testa a porta novamente, ainda ligeiramente desalinhada. Ele retira a nova trilha, mede novamente, percebe que a profundidade do buraco do suporte está errada pela espessura de uma arruela. A superfície não está perfeita. Ele precisa colocar calços. Ele tem calços de metal na gaveta, bem ao lado da fita métrica, exatamente onde seu pai lhe ensinou a guardá-los. Leva mais 30 minutos para acertar, para fazer a trilha ficar perfeitamente posicionada, para fazer a porta se mover suavemente por toda a sua faixa de movimento, sem resistência, sem hesitação, sem compromisso. Quando a porta está funcionando perfeitamente, Marcos está sentado no chão da garagem há 45 minutos. Ele não está brincando com nada. Ele não está mexendo em ferramentas ou fazendo perguntas. Ele não está falando. Ele está apenas observando seu pai trabalhar, observando o processo, vendo o cuidado que é necessário para acertar algo. Isso é aprendizado sem instrução. Isso é uma criança absorvendo valores pela proximidade. Está feito, diz Derek, fechando a porta e abrindo-a mais uma vez, ouvindo por qualquer resistência, qualquer sinal de que algo não está certo. Podemos ir para a coisa agora? Preciso tomar banho primeiro. Eles vão para dentro. Marcos pega seu maiô, um par de shorts laranja que provavelmente já estão pequenos demais, comprados no verão passado quando Marcos era menor, ainda servindo mais esticados. Derek toma banho, coloca roupas limpas, faz 2 sanduíches para a viagem porque o garoto vai estar com fome antes de chegarem lá. A viagem até o lago leva 40 minutos. A propriedade de Tavon está afastada da água, com um deck que a sobrepõe. Mesas montadas para comida e bebidas. Já há 4 carros. Derek reconhece 3 caras do porto, Rashad, Jerome e um cara chamado Calvin, que ele não gosta porque Calvin fala sobre mulheres como se fossem objetos, como aquisições em vez de pessoas. O tipo de homem que reduz as coisas. Derek! Tavon acena da churrasqueira. Trouxe o garoto, vejo. É, cara. Onde estão as outras crianças? Devem estar vindo mais 2. Meu sobrinho está trazendo os meninos dele. Fique à vontade para a cerveja. Eles passam a tarde fazendo nada particularmente memorável. Derek come um cachorro quente. Ele bebe uma cerveja. Ele assiste Marcos brincar na água com outras 2 crianças. Uma menina talvez de 9 anos e um menino da mesma idade que ele. A água ainda está fria da primavera, mas Marcos não se importa. Ele corre para dentro e para fora, gritando, se divertindo como meninos de 7 anos fazem quando estão com outras crianças. Água e liberdade. Derek senta em uma cadeira e observa. Tavon senta ao seu lado. A queixa tem te ligado? Tavon pergunta. 1 vez por semana. Pede para falar com o Marcos. Por quanto tempo? 10, 15 minutos. Depois ela tem que ir. Ela está em Nashville agora, certo? Namorando um cara que toca em uma banda. Faz turnê. Tavon acena com a cabeça. Eles bebem cerveja em silêncio por um tempo, observando as crianças brincarem. 2 homens com filhos que amam, ambos sabendo que amor e presença não são a mesma coisa, que você pode amar uma pessoa e ainda assim deixá-la. Você acha que o Marcos se lembra dela? Tavon pergunta. Ele era pequeno quando ela foi embora. Provavelmente não a lembra como uma pessoa, só conhece a voz dela. Isso é difícil. Derek observa Marcos se divertir com as outras crianças. O menino é destemido na água, confiante de uma maneira que deixa Derek um pouco ansioso. Ele sempre fica ansioso em relação à água, algo de sua própria infância, provavelmente algo sobre o qual ele não fala. Estou indo bem com ele, diz Derek. Eu sei que você está, diz Tavon. Só estou perguntando. À medida que o sol vai descendo, a comida é grelhada e servida. Cachorros quentes, hambúrgueres, frango. Marcos sai da água molhado e faminto e se senta para comer.
Uma das outras crianças, a menina de 9 anos, pergunta se ele quer brincar de pega-pega. Ele diz que sim, com a boca cheia de cachorro-quente, já correndo antes que o sim esteja completamente dito. Por volta das 6, as pessoas começam a ir embora. Jerome tem que trabalhar no turno da noite. Calvin sai porque sua namorada está mandando mensagens sobre algo. Às 7, só estão Derek, Tavon e o sobrinho de Tavon com seus 2 filhos ainda na água. Você vai ficar para a fogueira? Tavon pergunta. Derek olha para Marcus. O menino está quase dormindo em uma cadeira de praia, cabelo molhado desgrenhado, barriga cheia, corpo completamente relaxado de uma maneira que só as crianças conseguem, uma liberação total de tensão. Não. Preciso levá-lo para casa. Escola amanhã. É sábado. Mesmo assim, ele precisa dormir. Eles arrumam as coisas. Marcus mal acorda quando Derrick o carrega para a caminhonete. A viagem para casa é silenciosa. Apenas o som do motor e a respiração de Marcus, suave e regular, o som do sono. Em casa, Derek leva Marcus para dentro e o coloca direto na cama. Não dá banho, não troca de roupa, apenas deitado e coberto com o cobertor. O menino não acorda. Na cozinha, Derek limpa, embora não haja muito para limpar. Apenas o prato de sanduíche desta manhã, uma xícara do seu café. Ele carrega a máquina de lavar louça. Ele limpa as bancadas. Ele faz as coisas que não importam, mas que seu corpo precisa fazer porque sua mente precisa se acomodar em algo repetitivo e controlável. Na manhã seguinte, Marcus acorda cedo e se deita na cama de Derek sem pedir. Este é o ritual deles nas manhãs de domingo, ou às vezes nas manhãs de sábado. Esse momento tranquilo antes do dia começar. Você está acordado? Pergunta o menino. Agora estou. Podemos voltar ao lago? Não é dia de lago. Isso foi ontem. Mas podemos? Derek está pensando no trabalho, na discrepância do manifesto, no supervisor dizendo para ele registrar as coisas de forma imprecisa, a escolha diante dele como um peso que não desaparece. Relatar ou ignorar. Causar problemas ou manter seu emprego. Fazer barulho ou ficar em silêncio. O peso do silêncio é às vezes mais pesado do que o peso do barulho, mas você não sabe disso até ser você quem o carrega. Talvez em algum momento, diz Derek. Mas o que ele está pensando é que Marcus precisa de coisas. Marcus precisa de comida, abrigo, escola e assistência médica. Marcus precisa que seu pai continue trabalhando. Se Derek relatar a discrepância, haverá uma investigação. Eles vão olhar seus registros. Eles vão encontrar coisas. Ele sabe que vão, porque a discrepância não é uma anomalia. É sistemática. Todos sabem disso. Todos aceitam. É o custo da operação, o preço de fazer negócios. Eu gostei do lago, diz Marcus, e eu gostei das outras crianças. Eu sei que você gostou. Marcus se vira e coloca a cabeça no peito de Derek. O Sr. Tavon vai ter outra festa? Provavelmente. Posso ir de novo? Sim, amigo. Vamos de novo. Eles ficam deitados na cama por mais 1 hora. Sem telas, sem barulho, sem distrações. Apenas os dois e a luz da manhã entrando pela janela. A mão de Derek repousa nas costas de Marcus, sentindo a subida e a descida de sua respiração, sentindo a presença de seu filho, sentindo o peso da responsabilidade e do amor e o conhecimento de que essas duas coisas às vezes estão em conflito. Quando Derek vai trabalhar na manhã de segunda-feira, ele decidiu. Ele não vai relatar a discrepância. Ele continuará trabalhando. Ele continuará fazendo seu trabalho exatamente como tem feito. Ele manterá o dinheiro entrando. Ele manterá a garagem, a casa e o caminhão. Ele manterá tudo funcionando como deveria funcionar, mesmo que o sistema por baixo esteja quebrado. Mas algo muda na quarta-feira, quando Marcus volta da escola e se senta à mesa da cozinha com sua mochila. Ele está quieto de uma maneira incomum, como se estivesse pensando em algo. Como foi a escola? Derek pergunta. Bem. Só bem? A senhora Patterson perguntou à turma o que os pais deles fazem para trabalhar.
Derek, para o que está fazendo? A senhora Patterson é a professora de Marcus, uma mulher provavelmente de 45 anos que leva seu trabalho a sério. E o que você disse? Derek pergunta. Eu disse a ela que você move coisas no porto. Isso mesmo. O Sr. James, ele é o pai de outra criança, é médico, e o pai de alguém é advogado, e o pai do Tommy trabalha em um banco, e eu disse que você é o mais forte, provavelmente porque você move coisas pesadas. Derek não diz nada. Ele está pensando em como Marcus o vê, não como alguém fazendo cálculos morais difíceis, não como alguém enfrentando escolhas impossíveis, apenas como um homem que faz um trabalho, um homem forte que move coisas, um homem que está presente. Na tarde de sexta-feira, Derek é chamado para o escritório do supervisor. A discrepância foi sinalizada por auditores corporativos. Alguém a relatou. Alguém pegou o telefone e disse algo, e esse algo se transformou em uma investigação. Derek está sentado no escritório e sente algo mudar internamente, como se uma estrutura estivesse mudando sob seus pés, como se o chão estivesse se tornando menos sólido. Vamos precisar que você coopere, diz o supervisor. Ele parece nervoso, o que faz sentido, pois foi ele quem disse a Derek para ignorar a discrepância, para registrá-la de forma diferente, para fazer os números funcionarem. Ele foi quem fez o compromisso. Ok, diz Derek. A investigação leva 2 semanas. Derek é entrevistado 2 vezes, cada vez em uma sala com um gravador e um representante corporativo. Uma mulher chamada Sandra faz perguntas metódicas sobre o manifesto, os procedimentos de registro, as instruções do supervisor. Ela é profissional. Ela é neutra. Ela está lá para encontrar a verdade. O Sr. Washington disse para você registrar a discrepância de forma diferente? Ela pergunta na segunda entrevista. Ele disse para não se preocupar com isso, que seria resolvido na corporação. E você registrou da maneira que normalmente teria feito? Não, eu gravei da maneira que ele disse. Por quê? Derek pensa em Marcus, no lago, em seu filho sentado no chão da garagem, assistindo-o trabalhar na porta, sobre a escolha entre fazer as coisas certas e fazê-las rapidamente. Porque eu precisava do emprego, Derek diz finalmente. Sandra acena com a cabeça. Ela escreve algo em seu bloco com uma caneta que provavelmente custa mais do que Derek ganha em um dia. Há mais alguma coisa que você queira me dizer? Ela pergunta. Derek pensa na semana antes de a investigação começar, quando decidiu não relatar a discrepância, quando estava disposto a deixar para lá, quando estava disposto a aceitar o compromisso e ir para casa e jantar com seu filho e fingir que estava tudo bem. Não, ele diz, apenas o que eu te disse. Durante aquelas 2 semanas, os turnos de Derek mudam. Ele é removido do cais e reassigned para tarefas administrativas, digitando dados, arquivando relatórios, coisas que são claramente temporárias. Tavon não diz nada sobre isso, mas Derek sabe que as pessoas podem ver a mudança. Sabe que as pessoas sabem que algo está acontecendo. Sabe que as pessoas estão observando para ver o que acontece a seguir. Marcus não entende nada disso. Ele chega em casa, brinca, janta, faz lição de casa e vai para a cama, sem saber que seu pai está no meio de algo que pode mudar tudo. Sem saber que Derek está lentamente sendo separado do lugar onde trabalhou por 18 anos. No final, 3 supervisores são demitidos. Washington e outros 2 envolvidos no mesmo padrão em outras instalações, os mesmos pequenos compromissos que se somam a grandes problemas. O porto implementa novos sistemas de rastreamento, nova supervisão. Eles trazem auditores de forma permanente. Eles reestruturam completamente os procedimentos de registro para que o que aconteceu não possa acontecer novamente. Derek recebe uma promoção, gerente de controle de qualidade, mais dinheiro, mais responsabilidade, posição de liderança. Uma posição onde ele será responsável por pegar as coisas que as pessoas como Washington costumavam deixar passar, onde ele será responsável por manter padrões que outras pessoas achavam que podiam ser flexibilizados. Ele aceita a promoção porque Marcus precisa de mais do que ele podia dar antes.
Ele a aceita porque algo dentro dele decidiu que ele não pode ser o tipo de homem que olha para Marcus e mente sobre o que faz. Ele a aceita porque a alternativa, fingir que não viu o problema, aceitar o compromisso, é uma morte mais lenta, uma morte do eu ao longo do tempo. Marcus não entende o que aconteceu. Ele só sabe que seu pai trabalha de forma diferente agora, sem mais turnos duplos, mais horário regular, mais tempo em casa, mais tempo para ajudar com a lição de casa, mais tempo para sentar com ele. Eles voltam ao lago mais 2 vezes naquele verão, e cada vez Marcus lembra de algo novo sobre a água, sobre as outras crianças, sobre seu pai assistindo-o brincar. 6 meses depois, a escola de Marcus tem um evento para os pais. Derek senta-se na cadeira pequena na mesa pequena, uma cadeira projetada para adultos sentarem-se enquanto visitam a sala de aula de seus filhos. Uma cadeira que o faz sentir-se grande e um pouco deslocado. E ouve a Sra. Patterson falar sobre o desempenho de Marcus. Ela diz que ele é atencioso, que ele observa antes de agir, que ele está interessado em entender como os sistemas funcionam, por que as regras existem, como as coisas são organizadas, o que acontece quando algo não funciona direito. Ele me perguntou ontem por que temos certas regras na sala de aula, diz a Sra. Patterson. Não para reclamar delas, mas para entendê-las. Ele queria saber a lógica por trás delas. Derek ouve e entende algo profundo sobre seu filho e sobre si mesmo. Ele entende que a maneira como se moveu pelo mundo após a investigação, a forma como se comportou como gerente, os padrões que estabeleceu para o controle de qualidade, a recusa em aceitar atalhos, tudo isso registrou em seu filho. Chegou até ele de alguma forma, através da distância entre o trabalho e o lar, através do tempo passado separados, não por meio de conversas, não por meio de explicações, através da observação, através de estar presente e fazer as coisas da maneira certa, mesmo quando fazer da maneira certa custava algo. Marcus está aprendendo como é a integridade porque está observando um homem escolhê-la, repetidamente, sem fazer alarde, sem buscar crédito por isso, apenas fazendo porque é isso que se faz. A porta da garagem funciona perfeitamente agora. Derek a mantém assim, verificando-a regularmente, garantindo que opere suavemente. É uma pequena coisa, mas importa. Importa que as coisas funcionem da maneira que deveriam funcionar. Importa que alguém se importe o suficiente para mantê-las. E Marcus, observando seu pai realizar essas pequenas tarefas de manutenção, observando o cuidado que é necessário para manter a ordem e a função, observando a recusa em aceitar a degradação, começa a entender que é assim que uma vida se parece. Não perfeita, não excepcional, apenas mantida, apenas correta. Isso é o que um pai constrói para seu filho quando faz escolhas que custam algo. Não palavras, não explicações, apenas uma vida vivida diante dele, um padrão mantido, uma recusa em comprometer que se torna, com o tempo, a coisa que a criança leva adiante.